Olá, olá. O universo é o grande opressor, é o grande ditador, né? É quem está oprimindo sua vida. Eu sei. Escute até o fim, escute, né? Tenho muito para lhe dizer nesse vídeo. Antes de começar, eu quero lhe desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você esteja. Dá um gole do nosso café estoico. Forte, sem açúcar e delicioso como a vida é. E como esse vídeo é, né? Hoje de manhã eu fiz uma live, todo dia de manhã eu faço uma live de 5h31 da manhã, né? Às vezes começa às 5h35, às vezes começa às 5h40, raramente começa mais do que isso, mas enfim, né? 5h30, esteja aqui lá no canal do YouTube. E algumas vezes eu sou bem direto, algumas vezes eu elocubro, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu elocubrei bastante. Eu disserto, né? Eu solto minha voz. E a mensagem de hoje de manhã foi muito simples, mas eu quero lhe falar sobre uma parte dessa mensagem. E é o seguinte: muitas pessoas, elas são contra hoje em dia essa ideia de Deus, porque Deus é o grande opressor. Eu quero que você pare, você pense um pouquinho sobre quem é o grande opressor, né? As pessoas falam, não, o universo, e é tudo a mesma coisa, não importa o nome que você chama, importa sim, né? Se você me chamar de José, ou Ricardo, ou Pedro, eu não sou nem José, nem Tiago, nem Pedro, eu não vou responder a você. Não vou, porque eu não sou essa, você está falando com outra pessoa, né? Então Deus é Deus. O universo é o universo, né? E o universo é essa coisa que as pessoas querem se submeter ao universo. Eu quero que você pense o seguinte: a grande raiva que muitas pessoas têm de Deus é porque Deus nos deu liberdade, né? Deus é como aquele pai que ele só quer o seu bem, mas ele quer que você vire homem, ele quer que você aprenda. E se você insistir em fazer algo que não é para o seu bem, ele lhe dá essa liberdade. Ele lhe dá essa liberdade, né? Se você quiser meter o dedo na tomada, né? Ele lhe diz, ó, não bote o dedo ali, mas se você disser assim, eu quero meter o dedo ali, ele criou homens, ele não criou crianças, né? Você nasceu para ser um homem ou uma mulher, não uma criança, né? E ele chega e ele lhe dá liberdade, ele diz, olha, siga por esse caminho, mas eu não vou lhe obrigar a seguir por esse caminho, você pode seguir o caminho que você quiser. Você pode ir pela força do braço, você pode querer definir suas próprias regras, você pode escolher definir suas próprias leis. E isso é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Esse é o mundo que Deus nos deu liberdade para criar. Ele nos deu, ele disse, está aqui a sua vida, você quer viver a sua vida, você quer seguir o seu caminho, então siga. Você quer criar seu próprio governo, criar suas próprias leis, criar sua própria justiça social, então crie. E isso que você está vendo no mundo é a justiça social dos homens. Agora eu quero que você pare e pense um pouquinho sobre o universo, né? Porque as pessoas dizem assim, mas é religião e Deus e não sei o que, eu não gosto de nada que me oprima. Mas é interessante como as pessoas que seguem esse outro Deus chamado universo, elas não percebem a verdadeira opressão. Porque o universo, quem segue esse Deus, ele não lhe dá liberdade de pensar o que você quer, né? Tudo, assim, de acordo com esse Deus chamado universo que as pessoas seguem, se você tem uma doença, é porque você pensou errado. Você pensou errado. Você estava pensando coisas erradas. E aí você vai ter essa doença. Se alguém da sua família tiver em dificuldade, é porque você está pensando errado. Então esse Deus chamado universo, ele não permite que você pense
que você seja, que você cresça. Né? E as pessoas que seguem esse Deus chamado universo, elas estão sempre dizendo para as outras pessoas: não diga isso, não diga não, não diga não, né? Se a pessoa parasse para pensar isso, nunca diga não, não diga não, né? Não diga não, né? Eu juro que eu não entendo, né? E as pessoas se oprimem e oprimem umas às outras, porque você tem que pensar isso, você tem que pensar dessa forma, você tem que pensar desse jeito, você tem que seguir essas regras, você tem que se comportar dessa forma, você tem que usar essa linguagem. Você está entendendo como, na ânsia de não nos submetermos a Deus, nós criamos um outro Deus, que esse sim tem todos os defeitos que nós colocamos no Deus verdadeiro, e nós preferimos seguir esse outro Deus inventado por nós, porque vamos ser sinceros, né? O universo, ele é como a parede, ele é como essa mesa, ele é como esse celular, ele é uma coisa, né? O universo não pensa, mas nós atribuímos, né, essa mentalidade, peça ao universo, né? Peça à parede também, né? Estabeleça sua própria cosmologia, e é isso que as pessoas fizeram, né? Você tem que pensar positivo, você não pode usar essas palavras, você tem que fazer essa prática, você tem que repetir essas frases tantas vezes, ao invés de você olhar para dentro de você, né, e soltar aquilo que há de mal. Não, o universo diz reprima, né? Além de Deus, Deus não é algo que você deve acreditar, tá certo? Se você acredita em Deus, eu fortemente sugiro que você pare, fortemente. Deus é algo que você experimenta. Busque Deus, né? Pergunte para Deus, diga assim: Deus, eu quero saber se você existe ou não. Eu quero saber, eu quero ver, eu quero sentir, né? Eu sempre digo uma coisa, eu digo assim, se amanhã surgissem provas científicas de que Deus não existe, eu olharia para essas pessoas e diria: é a mesma coisa que você querer me provar que minha mulher não existe, que minhas filhas não existem, né? Porque eu convivo com elas todo dia, né? Eu acordo, ela está lá, eu vou tomar café da manhã, elas estão lá, né? Então, Deus é essa presença na sua vida, porque se Ele não for, então você está apenas dando um outro nome para o universo, né? Ao invés de você estar acreditando no universo e chamando esse universo de Deus, esse é o seu Deus, você tá chamando Deus e atribuindo coisas irreais, uma crença. Está entendendo? Mas eu quero que você realmente pense sobre isso, né? Nós queremos nos libertar das amarras da religião. A maioria das pessoas querem se libertar das amarras da religião. Aí elas sem pensar, porque o grande problema do ser humano é que ele não pensa, né? Deus lhe deu um cérebro, mas você não usa, né? Tem aquele meme, né, do Dr. House segurando um cérebro e dizendo: use agora, só um pouquinho, né? E pense, esse universo, esses vídeos que você assiste por aí sobre o universo, com todas essas regras, com todas essas faças e não faças, e sabe, tudo isso que a gente atribui ao universo, não é uma religião que você criou. Isso não, né? Você diz: eu não gosto de religião, eu acredito no universo, né? Não, realmente, eu quero que você realmente pare. E se você concorda comigo,
né? Não faça isso. Se você discorda de mim, não faça isso. Pare, reflita. Chegue às suas próprias conclusões. A única razão de um vídeo como esse é fazer com que você pare. E você está querendo criar o seu Deus. E esse Deus que você está criando, ele sim é opressor. Ele sim é castigador. Né? Porque o Deus verdadeiro, e se você simplesmente acredita em Deus, eu espero que você pare com isso e busque, encontre Deus, porque Ele está presente e tem essa presença, tenha Deus vivo, presente na sua vida, né? Você vai ver que Ele, sabe, ser escravo desse Deus verdadeiro é ser livre. E ser livre desse Deus verdadeiro é ser escravo. Né? É algo que você precisa parar e refletir e olhar. Né? As pessoas dizem assim, as pessoas são livres. Né? Todo mundo quer ser livre. Eu não quero ser livre. Né? Eu pertenço à minha mulher. Aí você vai dizer, ninguém pertence a ninguém. Pertence sim. Eu escolhi pertencer a ela. Eu escolhi. E ela escolheu pertencer a mim. Ela escolheu. Né? E eu sou livre para deixar de pertencer a ela na hora que eu quiser. E ela também é livre. Mas eu escolhi. Eu escolhi. E é uma escravidão boa. Porque se você não escolhe aonde você vai amarrar seu burrinho vai ser amarrado talvez onde você não queira. E esse é o grande problema. Eu quero que você pare e pense sobre isso. O grande opressor é o universo. É o universo, né? Muitas pessoas gostam do curso em milagres. O curso em milagres, quando ele chega lá na frente, né? Não lá na frente, mas mais na frente, ele diz assim, a vontade de Deus é a sua vontade. A vontade de Deus é a sua vontade boa. A felicidade de Deus é a sua felicidade. Né? E você fica se rebelando contra a vontade de Deus porque você acha que aquilo outro é o seu bem. Ao invés de você olhar e dizer, Pai, me mostre o caminho, eu quero acertar isso. É engraçado porque, né, você é escravo do seu chefe. Né? Eu trabalhei muitos anos na minha vida para outras pessoas e eu era escravo, porque eu não era dono do meu horário. Eu tinha que estar naquele lugar, naquela hora. Eu tinha que fazer as coisas daquela forma. Eu não podia fazer o que eu queria, como eu queria. Eu era obrigado a fazer as coisas daquela forma, daquele jeito. Mesmo que eu discordasse, mesmo que eu achasse errado, mesmo que eu visse que aquilo não ia dar certo, mas eu era obrigado a seguir aquela forma de fazer aquela coisa que eu fui ordenado a fazer. Né? Mas quando você tem um Senhor que é a pura sabedoria, que lhe mostra o caminho que vai lhe levar à pura felicidade. Aí você quer se rebelar. Contra o seu patrãozinho você não se rebela. Né? Você fica assim. Né? Contra pessoas que criam regras e leis absurdas, você não se rebela, né? Mas contra aquele
que pode tornar a sua vida além de tudo que você sonhou, aí ele sim, ele é o opressor. Dele sim você se afasta. Reflita. Pare. Você está saindo. Você está se afastando. Você está negando aquele que lhe deu a própria vida, que pode lhe dar tudo, e querendo seguir aquele. O universo, seja lá que nome você queira dar, que só quer sua servidão em troca de muitas vezes nada ou prazeres vazios. Pare e reflita sobre isso. O universo é o grande opressor. Deus lhe abençoe. Dê um like, deixe seu comentário.